Equação do terceiro grau. Nós temos aqui a forma genérica da equação do terceiro grau, que é x elevado ao cubo menos S1 vezes x ao quadrado, mais S2 vezes x menos p igual a zero. Além disso, nós temos também a forma fatorada da equação de terceiro grau, que é x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3 igual a zero. S1 e S2 representam soma, tá? O P significa produto. E o R1, R2 e R3 são as raízes da equação. Como a equação é uma equação de terceiro grau, portanto, ela possui três raízes, que são os valores de R1, R2 e R3. Vamos começar a resolver alguns exemplos, mas antes disso, vamos anotar as fórmulas. Nós temos a fórmula do S1, que corresponde à soma das três raízes. Então, eu vou somar a primeira, mais a segunda, mais a terceira raiz. Nós temos a fórmula do S2, que é soma também, mas é soma do produto entre as raízes de 2 a 2. Ou seja, R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3. E temos a fórmula do produto. Como o próprio nome diz, produto é multiplicar as raízes. Então, R1 vezes R2 vezes R3, ou seja, fazer a multiplicação das três raízes. Uma vez anotado as fórmulas, agora sim, então, nós vamos para os exemplos. Nós temos aqui um primeiro exemplo, que é dado como informação o valor das três raízes, né? Então, tem 2, 3 e menos 6. 2 é o valor da primeira raiz, do R1, 3 é o valor da segunda raiz, que é o R2, e menos 6 é o valor da terceira raiz, que é o R3. Primeiro, nós vamos escrever essa equação de terceiro grau na forma fatorada. A forma fatorada tem esse formato aqui, que é o x menos R1 vezes o x menos o R2 vezes o x menos o R3 igual a zero. Basta, então, apenas substituir os valores de R1, R2 e R3 na equação. Vou ter como resultado x menos, quanto que vale o R1? O R1 é igual a 2, então basta escrevê-lo aqui. Fecha parênteses, sinal da multiplicação, abre parênteses, x menos R2, quanto que vale o R2? O R2 é igual a 3, então basta escrevê-lo aqui. Fecha parênteses, vezes, abre parênteses novamente, x menos o R3. O R3 vale menos 6. Então, veja, eu tenho um sinal negativo aqui e um sinal negativo aqui. Então, menos com menos é mais. Então, aí eu vou colocar mais 6. E vou fechar o parênteses e escrever igual a zero. E pronto. Tá aí respondido, eu tenho aí a forma fatorada desta equação de terceiro grau, que possui raízes 2, 3 e menos 6. Agora, nós vamos escrever a forma genérica desta equação. Então, nós temos as raízes, que foi informado lá no enunciado, que são 2, 3 e menos 6. Para escrever essa equação na forma genérica, nós temos que calcular, então, o S1, o S2 e o P. Então, usando a fórmula do S1, nós vamos começar a fazer o cálculo. Lembrando que o S1 basta somar as três raízes. Então, vamos somar 2 mais 3 mais o menos 6. Somando tudo, eu vou ter 2 mais 3, que é 5, mais com menos é menos, portanto, eu vou ter mais 5 menos 6. E isso dá como resultado menos 1. Então, tá aí o resultado de S1. S1 igual a menos 1. Vamos agora aplicar a fórmula do S2. Então, na fórmula do S2, eu tenho que fazer
R1 vezes R2, né? Lembrando que esse aqui é a primeira raiz, a segunda e a terceira. Então, R1 vale 2, R2 vale 3 e R3 vale menos 6. Então, vamos multiplicar todos eles. Vamos fazer esse com esse com esse e depois esse com esse. Vamos começar com esses dois, o R1 vezes o R2. Então, R1 vezes R2. Sinal de mais, agora eu vou fazer o R1 vezes o R3. Então, R1 vale 2 e o R3 vale menos 6, anota assim. Mais, então, veja, eu fiz o R1 com o R2, depois fiz o R1 com o R3, e agora eu vou fazer o R2 com o R3, que é o 3 vezes o menos 6. E agora é só resolver as multiplicações devidas. Então, vamos lá. 2 vezes 3 é 6. Aí, aqui, eu tenho uma multiplicação com sinal de mais e menos. Então, mais com menos é menos. 2 vezes 6 é 12. Aqui, eu tenho outra multiplicação com sinal de mais e menos. Mais com menos é menos. 3 vezes 6, 18. Então, eu vou ter como resultado... Vamos fazer esse cálculo, né? Então, mais 6 menos 12 dá menos 6. Esses dois aqui dá menos 6. Menos 6 com menos 18 vai dar menos 24. Então, esse é o resultado do S2. S2 igual a menos 24. Vamos agora fazer o produto. O produto é só multiplicar os três números. Então, eu vou fazer 2 vezes 3 vezes menos 6. Então, vamos multiplicar. 2 vezes 3 é 6. E 6 vezes menos 6 é menos 36. Então, eu tenho aí o valor de S1, que deu igual a menos 1, S2, que deu igual a menos 24, e o produto, que é o P, que deu igual a menos 36.